Ai, mamãe, meus olhos ardem. Meus olhos ardem demais, mamãe. Eu estava em algum lugar escuro e fui pro sol, e agora minha vista está doendo demais. Eu preciso, mamãe, de algum tratamento que realmente me ajude a viver o resto da minha vida sem me preocupar com a minha sensibilidade ao sol. Então eu e mamãe decidimos ir ao oftalmologista procurar um bom tratamento para essa minha sensibilidade ao sol, de não conseguir sair no sol e minha vista já ficar com graça e querer doer. Então ele indicou que eu comprasse lentes fotocromáticas, mas eu não comprei, porque custavam os olhos da cara. Que piada horrível. Oi, professor, é o João. Bom, eu substituí a experiência que foi proposta pelo exercício por essa atuação ridícula que eu fiz, mas para simplificar o que é fotofobia. Todo mundo já passou por fotofobia, tenho certeza. E quando a gente vai para um lugar muito claro, a nossa pupila bruscamente contrai. Isso causa um desconforto, além da luz entrando, que também causa um grande desconforto. Então, nossa pupila contrai para que não entre excessivamente luz no nosso olho. Mas por que falar de fotofobia? Já vou explicar. Na verdade, a fotofobia não é uma doença. Até porque uma pessoa super saudável ela pode apresentar em algum momento da vida dela um quadro de fotofobia, simplesmente por ter ido de um lugar muito escuro para um lugar muito claro. Ela não é uma doença, mas ela pode aparecer como um sintoma de algumas doenças, tanto doenças que podem ser curáveis, tratáveis, quanto doenças crônicas. Tanto a uveíte, que é uma doença tratável, quanto a enxaqueca, que é uma doença crônica. Bom, e durante o tratamento, ou até mesmo durante a vida, a pessoa ela vai precisar de ter um conforto, né? Para que ela não saia toda hora ao sol e não consiga mais abrir o olho porque está doendo o olho. Elas vão precisar de alguma coisa que facilite a vida delas em relação a essa sensibilidade à luz. Porque é alguma coisa que incomoda muito, quem já teve sabe o que é. Então foi em 1966 que William Armstead e Stanley Stuckey criaram as lentes fotocromáticas. São aquelas lentes, creio que todo mundo já viu algum amigo ou alguém passando na rua e viu essas lentes, que são lentes que em lugares com pouca incidência de luz solar ficam tipo essa, mas quando é exposto à radiação solar ela fica escura como óculos de sol. E o funcionamento dessa lente, o escurecimento dessa lente, se dá devido a um deslocamento de um equilíbrio químico. E eu vou explicar como que ele acontece. A gente sabe que o vidro comum, esse que faz janelas e louças, ou enfim, esse vidro que a gente conhece e que está na nossa vida diariamente, ele é feito com a mistura de carboneto de cálcio, carboneto de sódio e a sílica que é encontrada em areia. Já o vidro fotossensível, para fazer a lente fotossensível, ele é um vidro comum acrescido de algumas substâncias que deem a ele a propriedade fotossensível, para que ele escureça. Ou para que a lente se torne fotossensível, é utilizado películas sobre essa lente que reagem entre si para que ela escureça quando tiver contato com a luz solar. E existem diversos tipos de substâncias que são adicionadas a lentes para que elas possuam propriedades fotossensíveis. Mas eu vou falar da mais comum, que é aquela que possui o vidro acrescido de halogenetos de prata, principalmente o cloreto de prata. Então, o que acontece com essas lentes para que elas fiquem escuras diante da luz solar? As moléculas de cloreto de prata estão dispersadas nessa lente entre as estruturas de sílica, né? Elas estão lá misturadas, presas nesse vidro. E quando a lente tem contato com a radiação solar, quando ela tem contato com a radiação ultravioleta, os cátions de prata se transformam em prata metálica e os ânions de cloro se transformam em cloro elementar. E com essa formação de prata metálica, a lente escurece. Quanto mais luz solar, quanto mais radiação ultravioleta, mais o equilíbrio químico se desloca para a direita, nesse esqueminha que eu mostrei aí. Mas quanto mais luz solar, quanto mais contato que a lente tiver com a radiação solar, mais o equilíbrio químico vai se deslocar para a direita. E, consequentemente, quanto menos luz solar, mais esse equilíbrio químico se desloca para a esquerda. Existem vários tipos de lentes fotocromáticas e dessa maneira existem várias substâncias que podem ser acrescidas de um vidro comum ou de lentes de policarboneto ou de lentes de plástico para que essas tenham propriedades fotossensíveis. Tem lentes que são acrescidas de íons de cobre, tem lentes que são, como eu disse, apenas películas
que estão lá sobre um vidro comum para que, quando tenha contato com a luz do sol, elas tenham alguma reação entre si para que escureçam, mostrando então uma propriedade fotocromática. Mas mesmo com essa grande diversidade de lentes, o propósito é sempre o mesmo: fazer lentes que possuam propriedades fotocromáticas para que, quando elas tiverem contato com a luz solar, elas escureçam. E é nisso que se observa o equilíbrio químico. Muito obrigado pela atenção e pela paciência.